morte, morte espiritual. Então, a morte espiritual é a morte não física, a morte não do corpo, mas uma morte de condenação, que é uma condenação eterna. Ou seja, nós definimos aqui como a morte da alma. Aqui não estamos falando o que é o espírito, o que é a alma, mas nós estamos falando da condenação espiritual. Morte espiritual é a morte da alma. E enquanto o homem estiver no pecado, estará morto espiritualmente. Efésios 2:1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Alma é a parte imortal do corpo. É o que fazemos por meio do corpo que dirá para onde iremos após a morte física. Em 2 Coríntios 5:10 diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Após a morte física, iremos a juízo, céu ou inferno. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A nossa alma é de extremo valor. Marcos 8:35-37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Lucas 12:16-21. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herança de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi à minha alma: Tens muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirei a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Quando então Deus, ele fizer o pedido, a conclusão e a pergunta que Deus faz: se esta noite te pedirei a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si não é rico para com Deus. E então a consequência da morte física do que a pessoa faz por meio do corpo, ou bem ou mal, leva ao céu, ao inferno. O céu, a Bíblia diz que é um lugar preciosíssimo, que a nossa mente não consegue imaginar, a formosura, a paz, a pureza deste lugar. A Bíblia nos dá apenas uma ideia sobre o céu. Em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que a Bíblia diz sobre o céu? Apocalipse 21:3-4, 18-27 e Apocalipse 22, de 1-5. Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
O muro da cidade era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Tinha 12 portas, que eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava nem de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. O Cordeiro é a sua lâmpada. E as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Há o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e o Cordeiro. No meio da praça, da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. E ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão seu rosto e reinarão para todo sempre. O inferno. O inferno é um lugar terrível, amedrontador e de muito sofrimento. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um local que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também vai para lá. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. É um lugar de desespero e angústia. Marcos 9, 43 a 48. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para fogo que nunca se acaba, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lucas 16, 19 e 29. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso, então, é a consequência da nossa escolha por meio do corpo, ou céu ou inferno.